Sabe, geralmente, quando a gente pensa no motivo de um grande projeto falhar, a mente logo cria aquela imagem de um desastre espetacular, né? Ah, com certeza. Temos essa visão quase cinematográfica do fracasso. Tipo um software de milhões que trava no exato minuto do lançamento. Exato. Ou o orçamento de uma obra que triplica no último mês, ou aquela ponte monumental que simplesmente não se encontra no meio. Pois é. A nossa tendência natural é acreditar que o erro crítico sempre acontece lá no finalzinho, no clímax da execução, quando todas as luzes estão acesas. Mas e se a realidade for muito menos dramática e, honestamente, muito mais frustrante? E se a grande maioria dos projetos, na verdade, não fracassar no final, mas sim tropeçar e bater a cabeça logo na linha de partida? Constatação incômoda de que o barco, na imensa maioria das vezes, já está afundando antes mesmo do primeiro marinheiro pisar no conversa. E exatamente por isso que estamos aqui hoje. Ultimamente, a gente tem explorado conceitos bem fascinantes sobre gestão ágil e inovação. Aham, temas super relevantes. Sim, e a nossa missão na imersão de hoje é desvendar os materiais da semana 2 de um curso excelente sobre o tema. Queremos descobrir o segredo para obter os melhores requisitos para absolutamente qualquer projeto. E o mais surpreendente dessa história toda é que o tal segredo para evitar esse naufrágio precoce não é uma nova ferramenta técnica mirabolante. Não, não é um novo software de gestão ou uma matriz complexa de dados. É algo profundamente humano, que é a empatia. É importante frisar para quem nos ouve que estamos falando da empatia aplicada de forma técnica. É entender que a raiz de praticamente todas as falhas de inovação documentadas reside num único ponto cego. A desconexão inicial entre quem cria a solução e quem de fato precisa usar aquilo na prática, né? Exatamente isso. O que se torna incrivelmente útil para nossa audiência agora, seja para quem lidera uma equipe gigante ou para quem está desenvolvendo um aplicativo na garagem de casa. Ou até para quem só quer entender por que tantas ideias que parecem geniais no papel dão tão errado no mundo real. Com certeza, porque existe uma regra de ouro implacável na engenharia de projetos. O produto final sempre fica com o cliente, nunca com quem o cria. Ninguém leva para casa o sistema que construiu para outra pessoa usar. Ok, vamos desvendar isso. Pensei numa analogia rápida para ilustrar. Levantar requisitos da forma tradicional, sem essa empatia técnica, é basicamente como comprar um presente de aniversário para alguém, baseando-se só no que nós mesmos gostamos. Ah, essa é boa. É tipo entrar numa loja de esportes, olhar para uma prateleira e pensar: nossa, eu amo essa raquete de tênis de fibra de carbono, vou comprar para minha tia. Sendo que a tia odeia esportes e tem dor crônica no joelho. Pois é. Em vez de simplesmente perguntar o que ela quer, ou observar do que ela realmente precisa. A analogia é excelente porque expõe a arrogância que existe nesse processo. Uma arrogância que muitas vezes nem é intencional, né? Sim, muitas vezes é sistêmica. E isso nos leva direto ao primeiro grande obstáculo estrutural no mundo corporativo e da engenharia, que é a figura do especialista infalível. Ah, o famoso dono da verdade. Na engenharia de sistemas tradicional, que opera muito naquele modelo em cascata, o waterfall, existe a crença de que o especialista detém todas as respostas antes mesmo do projeto começar. É o que o pessoal chama ironicamente de gestão preditiva hoje em dia, certo? Exata, gestão preditiva. Soa até como se os executivos tivessem uma bola de cristal no centro da mesa de reuniões. É bem por aí. O nome vem dessa crença, quase sempre irrealista, de que dá para prever o futuro do sistema com exatidão. O processo assume que o engenheiro sênior pode simplesmente olhar para um novo problema, Consultar o próprio catálogo mental de sucessos passados e ditar o que é melhor. isso, ditar o que é melhor para o cliente hoje, etapa por etapa. Mas o que é fascinante aqui é o problema central dessa abordagem, porque nenhum sistema é igual ao outro, e a única constante absoluta nesses projetos é a mudança. Mas espera aí, serei a advogada do diabo agora. Não é exatamente para isso que o mercado contrata especialistas? Como assim? Digo, para nos dar as respostas prontas com base no passado. Se a decisão for construir um prédio, a expectativa é que um arquiteto renomado traga as respostas baseadas nas dezenas de edifícios que ele já projetou, não é? Sim. A experiência do especialista é inestimável para a mecânica de como construir algo com segurança.
Mas o problema começa quando a gente extrapola experiências antigas para cenários totalmente novos. Entendi. Nesse processo de tentar aplicar rigidamente uma solução antiga a um contexto novo, o especialista essencialmente desumaniza o cliente, tirando a singularidade daquelas pessoas. Desumaniza. Explica isso melhor. Como ocorre esse mecanismo? Ocorre quando o especialista conclui internamente algo do tipo: "Ah, eu já vi problemas como o seu antes. Eu sei do que este projeto precisa melhor do que as próprias pessoas que vão usá-lo todos os dias." Ah, claro. E o resultado prático disso é catastrófico, imagino. Totalmente. Gera aqueles incontáveis sistemas que sofrem da síndrome do "não foi construído aqui." São aquelas soluções prontas que são empurradas goela abaixo e que nunca são verdadeiramente adotadas. Porque não refletem em nada a rotina de quem está lá na ponta. Exatamente. É a diferença vital entre assumir a perspectiva, que é tentar adivinhar com base na própria experiência, e obter perspectiva, que é realmente escutar o cliente. Nossa, assumir a perspectiva versus obter perspectiva. Adorei isso. Assumir a perspectiva é como tentar ler a mente de alguém através de uma parede de tijolos. Ótima imagem. E obter perspectiva é simplesmente abrir a porta e entregar o microfone para a pessoa falar. E para provar que até os maiores especialistas do mundo podem errar feio nas suas previsões atrás da parede de tijolos, o material do curso traz um exemplo histórico fascinante de 2011. Assim, um exemplo de grande escala. A proposta de revogação da política militar americana conhecida como Don't Ask, Don't Tell. É um estudo de caso fenomenal sobre esse embate. E para dar o contexto puramente factual para quem nos ouve, essa política militar impedia que pessoas abertamente homossexuais servissem nas Forças Armadas. Quando surgiu a proposta oficial de revogar isso, o governo americano buscou a visão dos especialistas, certo? Certo. E eles receberam o testemunho oficial de mais de 1.100 ex-líderes militares. 1.100? Estamos falando de generais e estrategistas de altíssima patente, o topo da cadeia da gestão preditiva. E o que eles disseram? As previsões foram extremamente enfáticas e baseadas nos anos de experiência militar deles. Eles testemunharam que a revogação destruiria o moral das tropas, arruinaria a disciplina, quebraria a coesão das unidades. E que até poderia acabar com o formato voluntário das Forças Armadas Americanas. Sim, esse era o nível da previsão feita por esses 1.100 especialistas sobre o impacto da mudança. Um cenário pintado de forma bem severa. Diante disso, o que a administração Obama, que governava na época, decidiu fazer? É aqui que a coisa muda de figura. O governo decidiu não presumir os fatos com base nesses depoimentos. Em vez de aceitar as previsões como destino, eles decidiram obter perspectiva de quem realmente viveria aquilo na pele. Eles foram lá e perguntaram. Eles lançaram uma pesquisa em campo, né? E os números são absurdos. Foram pesquisados mais de 115 mil militares da ativa e 44 mil cônjuges. Um volume de dados massivo. Não foi uma amostra pequena, foi um esforço real de obter perspectiva. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que os dados mostraram? Os dados vieram totalmente na contramão das previsões. 70% acreditavam que a mudança seria neutra ou positiva. Além disso, 69% já sabiam ou suspeitavam de colegas gays com quem já trabalhavam. Ou seja, na prática, o dia a dia das tropas já era bem diferente da teoria. E sobre a questão da coesão e da disciplina, que era o grande medo relatado. Aí está o dado mais definitivo. Desses militares que já sabiam dos colegas gays, 92% afirmaram que não houve efeito negativo ou que houve efeito até positivo na coesão da equipe. 92%. É um dado empírico fortíssimo, que não deixa margem para aquelas presunções teóricas. A revogação ocorreu de fato, e a manchete dos jornais um ano depois, lá em setembro de 2012, foi simplesmente nada aconteceu. Exato. A crise prevista não se materializou. Eles tentaram adivinhar o comportamento de um grupo enorme com base em premissas antigas, sem escutar a realidade atual das tropas. E isso mostra o perigo de não ouvir os usuários quando o assunto é cultura. Mas o material avança para um cenário onde a falha em obter perspectiva envolve infraestrutura de milhões de dólares e, pior, questões de vida ou morte. O caso da guerra do Afeganistão é um divisor de águas nesse sentido. Vamos entrar nesse caso de 2011, o programa The Guardians of Peace.
O plano parecia impecável na teoria. O objetivo central era incentivar os cidadãos afegãos a usar uma linha telefônica para denunciar invasões do Talibã nas vilas. Isso. A ideia era que os militares, que ficavam alocados em bases fora da cidade, viessem a ajudar assim que recebessem a ligação. Mas para isso funcionar, houve um investimento inicial pesado, né? Mais de 2 milhões de dólares gastos em outdoors, anúncios de rádio e panfletos para divulgar o número da linha de denúncia. E aí, quando o sistema finalmente foi ao ar, qual foi o resultado? Um fracasso inicial estrondoso. Simplesmente ninguém ligava. O telefone não tocava. E aqui entra aquela questão psicológica que a gente estava falando mais cedo. Se conectarmos isso ao cenário geral da engenharia de projetos, quando a infraestrutura falha, a culpa cai em quem? Fica muito evidente como a falta de empatia frequentemente leva os criadores a culparem o usuário. Os militares, na época, começaram a presumir o pior. Eles acharam que os afegãos eram ignorantes. Isso. Assumiram que a população não sabia do programa, apesar dos outdoors, ou que não queriam ajudar. E a conclusão mais sombria foi a presunção de que a população local apoiava ativamente o inimigo. Meu Deus, então, ao invés de investigarem a barreira real do sistema, eles criaram toda uma narrativa moral sobre o caráter da população. Foi um exercício extremo de assumir a perspectiva. Até que, depois de meses de frustração e eficácia zero, eles finalmente decidiram fazer o óbvio. Eles foram até as vilas para perguntar aos afegãos. A famosa obtenção de perspectiva em campo. E a resposta real não tinha nada a ver com falta de vontade de cooperar, certo? Nem um pouco. A descoberta foi brutalmente prática. O problema real era que, quando o Talibã invadia um vilarejo à noite, a primeira coisa que eles faziam era cortar todas as linhas telefônicas físicas. Eu não consigo acreditar nisso. Pois é. Os afegãos queriam muito denunciar. Eles tentavam ligar, mas o telefone estava mudo. A infraestrutura falhou, não a vontade das pessoas. Então, o que tudo isso significa? Que gastamos 2 milhões de dólares em marketing sem antes fazer o teste mais básico de infraestrutura, que era simplesmente tentar fazer uma ligação de onde o usuário estava. É o choque de realidade da gestão preditiva. Eles construíram a solução baseada na premissa de que a linha estaria lá. E como eles resolveram isso na prática, depois de obterem a perspectiva correta? A solução técnica foi instalar torres de celular remotas com infraestrutura independente que não podia ser cortada no chão pelo Talibã. Uma correção simples. Sim, e o programa se tornou um sucesso imediato. O volume de denúncias disparou e muitas vidas foram salvas. E tudo isso porque decidiram parar de adivinhar os motivos alheios e foram investigar a barreira real. Incrível. Mas agora pensando na aplicação prática de tudo isso, o perigo de não ouvir o usuário está muito claro e as consequências são ilustradas de forma terrível. Mas como a gente transforma essa necessidade de empatia em requisitos de engenharia práticos e eficientes? Como não perder essa mensagem no dia a dia? É aí que a ciência da empatia se encontra com as ferramentas de engenharia ágil. E o primeiro passo para alinhar isso é usar o poder das histórias. Histórias? Tipo, contar causos? O raciocínio por histórias é a nossa ferramenta de retenção e ensino mais poderosa. No desenvolvimento de projetos, a gente usa as chamadas histórias de usuário ou user stories. Ah, claro. As famosas user stories. É a importância de saber exatamente o que é preciso construir, mas contando isso através de uma boa história sucinta, focada na necessidade real de uma pessoa real e não num bloco de jargão técnico. Tipo sair de o sistema requer autenticação em 2 etapas para como um usuário comum eu quero garantir que minha conta não seja invadida de forma simples. Exatamente. Isso muda o foco da máquina para o humano. Mas, mesmo com boas histórias, palavras lidas numa tela ainda podem gerar ambiguidades. E isso levanta uma questão importante sobre os requisitos visuais. Requisitos visuais. Porque a gente precisa de uma referência compartilhada, certo? Certo. Às vezes é preciso uma imagem, um desenho, ou melhor ainda, um produto inicial básico. Não há comunicação mais efetiva do que algo visual que tanto quem constrói quanto quem pede possam apontar e concordar.
Deixa eu criar uma analogia aqui para isso. Construir um software só com jargões técnicos num documento imenso é como tentar explicar um corte de cabelo para o barbeiro usando geometria avançada. Nossa, imagina a cena. Tipo, faz um ângulo obtuso na nuca e uma tangente na franja. As chances de dar muito errado são imensas. Em vez disso, a gente simplesmente mostra uma foto para o barbeiro. A foto é o requisito visual, a referência compartilhada, onde todo mundo concorda imediatamente. Perfeito. Essa referência compartilhada é o que salva os projetos. E dentro da engenharia de software, a gente materializa isso usando o TDD, que é o desenvolvimento orientado por testes. Como o TDD força essa empatia na prática? O TDD inverte a lógica de construção. Em vez de escrever o código inteiro e testar lá no final para ver se funciona, o engenheiro é forçado a escrever o teste do usuário final primeiro, no dia zero. Antes mesmo de ter o sistema? Isso. O teste dita o que o sistema precisa fazer para satisfazer o usuário. E só depois, o engenheiro escreve o código necessário para passar nesse teste. Nada mais, nada menos. Isso tira o especialista da teoria e joga direto na realidade do uso prático. Que mecanismo genial! Garante que ninguém vai construir funcionalidades invisíveis que o usuário não quer ou não precisa. Exato. É a empatia codificada na rotina de trabalho. Bom, consolidando toda a nossa investigação de hoje, fica muito claro que projetos de sucesso, inovações reais e sistemas à prova de falhas não nascem da mente isolada de um especialista brilhante que acha que sabe tudo. Não mesmo. Eles nascem da capacidade contínua de obter perspectiva através da escuta ativa. E a empatia, no fim das contas, não é só uma palavra bonita corporativa. Ela é o requisito técnico fundamental para a sobrevivência de qualquer ideia. É a ponte obrigatória entre o que a gente imagina que o mundo precisa e o que o mundo de fato precisa. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo que eu quero que todo mundo que está nos ouvindo leve para ponderar depois de hoje. Se o simples ato prático de parar de adivinhar, engolir o orgulho e começar a obter perspectiva resolveu impasses gigantescos na política militar e até salvou vidas em zonas de guerra, Quais conflitos ou mal-entendidos crônicos nas nossas próprias vidas, cotidianas e profissionais, não poderiam ser resolvidos quase que instantaneamente com isso? pois é. Se a gente parasse de tentar se colocar no lugar do outro apenas dentro da nossa própria cabeça, criando cenários imaginários, e simplesmente fôssemos até eles e perguntássemos onde o sapato está apertando, quantas reuniões improdutivas, projetos falhos e até atritos em casa poderiam ser evitados com essa simples pergunta? Fica a reflexão para todos. Agradecemos muito pelo tempo investido conosco na jornada de aprendizado de hoje. Continuem questionando o mundo ao redor, abrindo portas e sempre escutando antes de construir. Até nossa próxima análise aprofundada.